Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Dr. Dave Watts, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. É um prazer estar com você. Eu quero que você saiba disso. Coloque o diagrama na tela outra vez, por favor. Você pode falar sobre cada uma dessas coisas por um período indeterminado de tempo. Mas falamos do arrebatamento da igreja, falamos da grande tribulação. A grande tribulação vai começar no momento que os líderes de Israel e os líderes do mundo muçulmano e possivelmente dos Estados Unidos e outros países, quando assinarem o Tratado de 7 anos garantindo a proteção de Israel. E o anticristo vai dizer que isso vai resolver o problema. O que as mentes mais brilhantes da América não conseguiram fazer, ele vai ter conseguido. Vai reuni-los e o mundo inteiro vai estar vendo, e no momento que isso for assinado, é uma garantia de 7 anos. Nesse momento vai começar a grande tribulação, sendo seguido por 7 anos de juízo como esse mundo nunca viu antes. Vão haver mais guerras do que o mundo já viu, e o juízo de Deus acontecerá e o grande dia da sua ira também, e ninguém vai poder aguentar. Deus vai para a guerra nesse tempo específico, e nessa época até mesmo anjos vão sobrevoar os céus pregando o evangelho eterno para que pessoas sejam salvas. Mas você vai ver que quando vier o juízo, as pessoas vão orar pedindo ajuda até mesmo das pedras, e por aí vai. Mas você não quer estar aqui no período da grande tribulação. Eu prometo que não vai ser bom. E a única maneira de não participar disso é morrendo ou então aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, como milhões de pessoas farão nessa época. Irmão Swaggart, na Igreja Mundial hoje, eles têm tido dificuldade para entender a justiça e a justa indignação de Deus, a sua ira e o seu julgamento. Deus é um Deus de amor, então ele nunca faria nada disso. Esta é a mentalidade de hoje. É como se fosse um pai, John, que não corrigisse seus filhos quando fazem algo errado. Eles podem dizer, se o pai amasse não ia bater no filho e por aí vai. Não, ele não está cuidando do filho como deveria, se é isso que ele está fazendo. Certo, certo. É como um câncer. Um médico remove um câncer para salvar o corpo físico da pessoa. Isso e ele mesmo. não faz isso porque odeia a pessoa, mas porque ama a pessoa e quer ajudá-la. O que você quer falar, Dr. Gray? Eu tenho uma pergunta, se você não se importa, que nos leva até 2 Tessalonicenses. A minha pergunta tem a ver com quando o anticristo será revelado depois do arrebatamento da igreja. Eu tenho um amigo, irmão David aqui conhece ele, que diz que haverá um período de tempo entre o arrebatamento e quando o anticristo será revelado. Pode ser que sim. Onde eu acho esse versículo? Eu não tenho certeza. Eu estou olhando aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e há 2 versículos aqui que dizem que será rápido. Um no versículo 3, que diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que eu creio que será o anticristo. E aí no versículo 7 ele diz, porque já o mistério da injustiça opera. E no versículo 8, então será revelado. Eu sempre interpretei isso, que logo após o arrebatamento, o que você ensina nisso? O Dr. Kenneth Wuest diz que pode demorar até 50 anos entre o arrebatamento da igreja e o período da grande tribulação. Sério? E ele não confirmou que seria, mas disse que podia ser. Sim. Se está certo ou não, eu não sei. Mas vai demorar um certo tempo para o anticristo aparecer no mundo e fazer tudo isso acontecer, pois não acontece da noite para o dia, juntar os judeus e os palestinos ou os muçulmanos todos juntos para assinar um tratado de paz. Então
Isso vai demorar. Eu não sei quanto tempo, mas vai demorar. Vamos usar a pandemia do ano passado como um exemplo. Quão rapidamente nós tivemos essa pandemia e quão rapidamente as nações do mundo começaram a cooperar e coordenar juntas. Isso pode acontecer ser. rapidamente para que esse indivíduo traga todos. O anticristo, se ele está vivo hoje, ele não sabe que ele é o anticristo, porque Isso mesmo. Satanás não sabe quando será a segunda vinda de Jesus. Se existe alguém hoje que cumpriria esse papel de anticristo, a possibilidade de um arrebatamento acontecer, ser alguém estrategicamente posicionado, é uma possibilidade, mas eles não sabem que eles seriam o anticristo, mas eles poderiam ser. Então, pessoalmente, eu acredito que ao longo da história houveram pessoas que poderiam ter sido o anticristo, mas o arrebatamento não tinha acontecido. E eu sempre fui ensinado que tudo isso aconteceria muito rapidamente. Pode Tem alguma ser. escritura? Alguém, quem quer que compartilhou isso comigo, eu achei que estava se baseando nas escrituras e eu não sei No qual que é. versículo 7 diz que o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste Até ser que o removido. meio seja tirado. Quer dizer, uma vez que a igreja é removida, a injustiça vencerá. O argumento que o Dr. Witts usou é que leva tempo. Eu entendo isso de uma perspectiva lógica, mas há alguma Eu acho escritura que que não. diz isso? O Dr. Wyss também tinha algumas ideias meio doidas. Ele disse que Judas seria o anticristo, que ele vai ressuscitar Sério? dentre os mortos, reencarnar Meu e Deus. ser o anticristo. Alguém já estudou Hitler em termos de ele pensar que ele era o anticristo? Não, ele nunca se viu assim. Mas ele foi muito estudado nas artes negras. Guido von List e Dietrich Eger o treinaram em teosofia, que o influenciou em seus escritos. E quando ele morreu, acharam esse livro, que era A Doutrina Secreta, que era um manual escrito por Blavatsky, que tinha a ver com a emanação de Deus e é a base do movimento da Nova Era. E outra coisa interessante que o Dr. Watts disse são aqueles que pensam que são Messias. Em 1982, nós tivemos uma página inteira do USA Today. Tivemos dois senhores, Benjamin Crumb e John Spengler. Eles eram os líderes do que nós chamamos do movimento Nova Era. E a teologia da Nova Era vai até a década de 70. Merlin Ferguson escreveu um livro chamado A Conspiração do Aquário, que lançou o conceito da Nova Era, deixando a Era de Peixes, que é a Era da Graça, e entrando na Era de Gaia, que é espiritual, que tem essa triunidade, onde o homem está se tornando Deus. Então, neste longo artigo do USA Today, naquela época, que foi no começo deles, eles tiveram um anúncio chamado Matria, que é outra palavra para Messias, ou Messias Buda. Ele iria se revelar e resolver todos os problemas do mundo. E para isso eles trouxeram a situação que estava acontecendo entre Israel e os palestinos naquela página. Então tem aqueles que estão antecipando a vinda do Messias ou a manifestação de um Messias. Eu falo esta palavra pois as Nações Unidas teve alguns escritores em suas universidades tentando trazer uma coalizão de unidade religiosa, ou seja, trazendo uma manifestação de uma era messiânica na Terra, uma era messiânica, onde os homens se ajuntariam para resolver os seus problemas, procurando algo em comum, mas eles estão procurando um indivíduo, é isso que eu quero dizer, que os vai ajudar a juntar estas peças, estas necessidades. E eu acho que o mundo está procurando isso. Um indivíduo que possa resolver estas coisas. Um espírito como o de Hitler, que trouxe uma grande unidade em alguns aspectos com os alemães e com a ajuda de Satanás para conseguir algumas coisas rapidamente. Mas demoraram 30 anos para o Hitler chegar ao poder. É verdade, sim. Eu acredito que o arrebatamento, a tomada repentina Olha de isso. milhões de pessoas será catastrófica o suficiente para unir as pessoas em direção à explicação do que aconteceu. E é engraçado porque em 2012 eu estava dirigindo em uma rodovia federal e havia um outdoor dizendo Jesus está voltando em maio de 2012 e a Bíblia prova isso. Sim. Isso foi feito por um homem chamado Harrison Camp e seu grupo.
Eles diziam que a Bíblia provava isso e que Jesus iria voltar em Eles fizeram um 2012, filme mas sobre isso obviamente também. isso não aconteceu. Bem, sempre houveram pessoas que colocaram datas, Testemunhas. até mesmo os fundadores das Testemunhas de Jeová colocaram data, e até mesmo entre certos teólogos. Obviamente, nós não sabemos quando Jesus irá voltar, mas é como o irmão Borg citou no programa anterior, nós precisamos seguir em temor e tremor e É com isso as mesmo. nossas lamparinas cheias É de isso óleo. mesmo. Muito bem, Dave. Você pode ler o versículo 32, por favor? E aos violadores do pacto com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá? Se refere ao antigo método de engano, e alguns judeus entrarão em uma apostasia ajudando a ele, porque ele os lisonjeou. A segunda frase fala dos judeus sob os macabeus. Os judeus também vão tentar agradar o anticristo no período da grande tribulação. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá? Fala de seu antigo método de engano, e alguns judeus entrarão em uma apostasia ajudando a ele, porque ele os lisonjeará. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. Isso proclama a luta constante do povo de Deus desde o dia de Daniel até o nascimento de Cristo. Como tentamos falar especialmente da atividade dos macabeus, a situação deles às vezes era terrível. E os sábios entre o povo instruirão. Fala de uma seca espiritual desde Malaquias até João Batista. Por 400 anos Israel não escutaria a voz do profeta, mas ainda assim, alguns que não eram considerados como profeta, que iam continuar fiéis, influenciando as pessoas a seguir a lei de Moisés. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Agora, caindo eles, fala de muitos judeus caindo pela espada em muitos conflitos que aconteceram. A frase muitos se ajuntarão a eles com lisonjas fala de uma apostasia vinda dos judeus que seguiam ao Senhor. Satanás tem duas armas contra a fidelidade. Uma é a violência e a outra a lisonja. E isso é um fato. Eu li um comentarista que comenta o versículo 33 quando diz que eles cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. E esse comentarista diz que em seu ataque a Jerusalém, Antíoco, estima-se que ele assassinou 80 mil judeus, capturou mais 40 mil prisioneiros e vendeu mais 40 mil como escravos. E ainda saqueou e roubou o templo naquilo que nós avaliaríamos em $1 bilhão. Esse é o tamanho da destruição que ele causou. É loucura pensar sobre isso. Pessoalmente, acredito que esse versículo 35 começa a respeito dos últimos dias. E então se passaram 200 ou 300 anos, não sei ao certo, desde então até agora. O comentário que eu li, passando por esse primeiro dia, apresenta o versículo 35 como uma mudança para a realização futura. Uma mudança, sim. Uma mudança de evento futuro. Então eu acredito que você está certo sobre esse versículo, mostrando o que estava acontecendo com Antíoco. E então no versículo 35 nós vemos uma mudança para o cumprimento do futuro daquilo que iria acontecer. Às vezes a profecia faz isso mesmo. Sim. Às vezes fala sobre algo de um tempo e no meio da frase fala de algo que aconteceu em um outro tempo, diferente da primeira parte. Então, quero voltar a falar de algo que mencionamos há 2 ou 3 programas atrás, que Deus tem e tinha a sua mão sobre tudo isso aqui. Não era só algo que o mundo estava fazendo e conseguindo se safar com isso. Tudo estava indo em direção ao nascimento do Messias, da vinda do Senhor dessa maneira. E é o que eu vejo acontecendo aqui. E Daniel, ele agora fala de um futuro
2.300 anos depois de seus dias e fala de eventos do fim dos tempos que vão acontecer em um futuro não muito distante. Esse comentarista em específico diz que até o tempo do fim, porque ainda é o tempo determinado, esta demora só pode durar o tempo que Deus o designou, e Deus tinha um propósito até mesmo para tal perseguição e blasfêmia. Foi no tempo designado e ele estava usando isso para os seus propósitos. Ele vai dar uma longa dissertação nesse capítulo aqui sobre o anticristo. Certo. Vai falar de maneira específica. Vocês acham que o anticristo está vivo agora? Em algum lugar do mundo? Poderia estar, mas ninguém realmente sabe. Eu penso assim. Eu acho que definitivamente é possível. Essa é uma boa resposta. É possível. Nós temos visto uma escalada do mal nestas últimas 2 décadas de uma forma nova, que vem acontecido por um longo tempo, mas tem acelerado. Mas eu quero voltar para uma parte de um versículo que eu acho que é muito importante. No versículo 32, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. É verdade. Deus sempre terá uma testemunha e um testemunho. Mesmo quando a porta se fecha um pouco, Os macabeus se encaixavam nessa categoria? eu acho que ele estava se referindo a eles, sim, Senhor. Estamos olhando para Judas, Matatias, seu pai, e ao matarem o indivíduo que tentou trazer Judas, trazer o sacrifício e trazer a desolação, e o guarda que estava lá, ele o matou e eles tiveram que fugir da cidade. Ele levou os seus 5 filhos, e você segue a história dos 5 filhos. Você tem em primeiro lugar Judas, João, Simão, que eram os líderes. Depois veio Eleazar e Jonatas. Você pode ver o que eles fizeram ao tentar manter os pensamentos de Deus em seus corações, e aqueles que os seguiram, eles fizeram o seu melhor. Eram militares e também pela influência dos zelotes, mas eles conseguiram grandes coisas e perderam suas vidas. Exatamente. Eles se posicionaram pela justiça durante Com uma certeza. terrível perseguição. Quer dizer, nós vemos isso ainda hoje, a igreja perseguida ao redor do mundo, e isso talvez chegue nos Estados Unidos. É isso. E nós também teremos que nos posicionar pela justiça diante de uma perseguição intensa, porque a perseguição só irá aumentar conforme nos aproximamos Isso. da segunda vinda do Senhor. Eu creio que a Bíblia ensina que o anticristo vai ser um judeu da Síria. Sim. Ele virá da Síria. Agora, isso é a minha interpretação. E o que vocês acham disso? Em Deuteronômio 18 diz que aquele que virá, virá das tribos de Israel. Ele não será da parte de Ismael. Israel quer dizer Isaque. E ele falará e fará grandes coisas como Moisés fez. Então eles estão procurando alguém que tenha a autoridade de Moisés e os grandes milagres de Moisés, de acordo com os judeus. E eu estudei o que eles acreditam. E juntamente com isso, a localização. A Síria moderna hoje é uma área pequena perto do que era. É verdade. Se estendia até o que nós chamamos hoje de Turquia moderna e cobre parte do Iraque, partes do que nós chamamos do Líbano moderno. Então, se o anticristo vier do norte, refere-se ao norte da terra de Israel. Então, Norte se de estamos Israel. olhando para essa geografia, sim, nesse sentido, eu creio que virá dessa geografia, como a Escritura é testemunha. E nós sabemos disso, pois ele vai guerrear contra o rei do sul, que é o Egito ou o norte da África. Então, Verdade. pelas Escrituras, nós temos essa destinação. Que seja um judeu vindo dessa área que será reconhecido. É a ele a quem nós referimos como assírio. Sim. Sírio. E depois nós temos alguns versículos, versículo 37 e 38, Certo. quando fala sobre o Deus dos seus pais. Verdade. E eu também acredito, eu não quero me adiantar, mas no versículo 37 eu também acredito que é muito Certo. possível que ele seja homossexual, devido ao modo É como o mesmo. versículo 37 é escrito. Quando você percebe o aumento da influência no mundo por parte dos gays, lésbicas, transgêneros, e a pressão que existe sobre Certo. essa questão é algo muito... Eu acredito que um dos maiores enganos do final dos tempos é a Certo. agenda gay e lésbica.
O espírito do anticristo está preparando o Sim, caminho. sim. Nós podemos falar isso, ou a aparição literal do anticristo. Ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. E como você disse, nós Certo. vemos esse espírito no secularismo humanista, por meio da agenda gay e lésbica, por todo o mundo. Com certeza. É possível ver repetidamente durante a história. Um dos motivos que causou a queda de Roma foi a imoralidade interior, a degradação do estilo Bem, de vida e esse assim por capítulo diante. 11 de Daniel, ele entra em muitos detalhes sobre a vinda do anticristo. Com certeza. Quem ele vai ser, como ele vai ser, por que ele vai existir e por aí vai. Nós não vamos começar com isso até o próximo programa, mas vamos começar do versículo 35 e aconteça o que acontecer, você não pode perder, pois eu acho que vai ser uma ferramenta tremenda de aprendizado, nos ajudando a entender o que vai acontecer em muito breve nesse mundo. Certo. E vai acontecer. Com certeza. Coloque na tela para nós, por favor, o nosso diagrama. Temos o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a vinda do anticristo, que vamos falar disso daqui a pouco, a batalha do Armagedon, o julgamento de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que vai ser o evento mais cataclísmico que o mundo já viu, a era do reino milenar, o juízo do trono branco e a era perfeita que nunca vai acabar, como vemos em Apocalipse. O nosso tempo acabou, te amamos, Deus te abençoe e até o próximo programa.